Olá, voltamos agora para o exercício 2, da FUVEST, que fala de novo sobre o céu. Vamos à leitura. A região entre duas placas metálicas planas e paralelas está esquematizada na figura. Bacana. As linhas tracejadas representam o campo elétrico uniforme existente entre as placas. Ele deu aqui as linhas de força desse campo elétrico uniforme. Então, uma placa está aqui, em x igual a 0, e a outra placa está aqui em x igual a 5 milímetros. Muito bem. A distância entre as placas é de 5 milímetros, obviamente, e a diferença de potencial entre elas, a DDP, entre as duas placas, é de 300 volts. As coordenadas dos pontos A e B e C estão dadas na figura. Então, o ponto A está aqui em x igual a 1, y igual a 4, o ponto C, x igual a 4, y igual a 1, e o ponto B, x igual a 4, y igual a 4. Dado que a carga do elétron é menos 1,6, 10 a menos 19, elementar, ele quer saber, item A, os módulos do campo elétrico em A, em B e em C, primeiramente. Bom, o que eu já sei? Que se aqui esse é o campo elétrico é uniforme, ele tem o mesmo valor em qualquer ponto. Então, a intensidade do campo elétrico no ponto A é a mesma da intensidade do campo elétrico no ponto B, que é o mesmo campo elétrico que eu tenho também no ponto C. Campo elétrico uniforme, ele é igual em todos os pontos. Como é que a gente pode, então, calcular esse valor? O que a gente tem? A gente tem a diferença de potencial e a gente tem a distância entre essas duas equipotenciais. Então, eu vou usar o famoso inesquecível EDU. Então, isolando o campo é a DDP pela distância entre essas duas equipotenciais. Você tem a DDP total, que é de 300 volts. Você tem a distância em milímetros entre essas duas equipotenciais, que são as placas, 5 milímetros, passa para metro anual, 5 vezes 10 a menos 3, 300 por 5 dá 60, o 10 a menos 3 vai para cima como 10 ao cubo, então a intensidade deste campo elétrico, que é a mesma em A, em B e em C, só pode ser de 6 vezes 10 a quarta volt por metro ou newton por coulomb. Daqui a resposta do item A. Bom, o item B, ele quer a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B e a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto C. Bom, vamos traçar aqui a superfície equipotencial que passa em A. Está aqui a superfície equipotencial que passa em A. Vou passar a equipotencial que passa em B. Nossa, e também vai passar pelo ponto C. Exatamente. Então, primeiro ele quer essa diferença de potencial aqui, o chamado UAB. Para calcular isso, basta ter a distância entre essas duas equipotenciais, e essa distância é dada aqui embaixo. Entre 1 e 4 milímetros, você tem 3 milímetros de distância. Então, se eu usar a expressão do EDU, E vezes D igual a U, como eu quero U entre A e B, eu vou pegar a intensidade do campo, que é uniforme, e multiplicar pela distância entre A e B, entre essas duas equipotenciais. O valor do campo está aqui no item A, 6, 10 a quarta, e aí você vai multiplicar por aqueles 3 milímetros, que é a distância entre essas duas equipotenciais. Continha tranquila, isso vai dar quanto aqui? 6 vezes 3, 18, 10 a quarta com 10 a menos 3, 10 a primeira, 18 vezes 10 costuma dar 180 volts. Essa é põe numa caixinha e guarda, essa é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Agora ele vai fazer uma pergunta tosca. Ele quer a diferença de potencial entre B e C. Mas B e C estão na mesma superfície equipotencial. Então a voltagem B é igual à voltagem C.
Então a diferença é zero, obviamente. A diferença de potencial entre B e C é zero, porque os dois pontos estão na mesma superfície equipotencial. Bom, agora ele quer que se calcule o trabalho da força elétrica para pegar um elétron, colocar no ponto C. Vamos achar o ponto C aqui, ó. Eu vou colocar um elétronzinho maldito aqui. Eu quero calcular qual que é o trabalho da força elétrica para eu tirar ele daqui e colocar ele aqui, lá no ponto A. Aí você vai dizer, pô, Alan, mas e o caminho? Ah, o caminho não importa. Qualquer que seja o caminho que você levar ele de A de C para A, o trabalho da força elétrica, que é conservativa sobre ele, vai ser igual. Para a gente calcular esse trabalho, o que eu vou precisar então? Usar a expressão que o trabalho da força elétrica para ir de C para A vai ser igual a carga que viaja VC menos VA. Bom, quanto que será que vale o CA? Bom, a gente conhece o AB, né? Mas espera aí, se o B e o C estão na mesma voltagem, o UAB é igual ao UAC. Então, a diferença daqui para cá é a mesma daqui para cá, porque o que importa é a equipotencial da onde sair e a equipotencial onde eu cheguei. Então, a diferença de potencial entre A e C é igual entre A e B, que eu sei que é 180. Só que o que eu preciso é o contrário, eu preciso do CA. Bom, se daqui para cá a diferença de potencial é 180, daqui para cá é menos 180. Então a diferença de potencial entre C e A é menos 180 volts. Bom, descoberto isso, eu volto aqui, vou pegar a carguinha do elétron, menos 1,6, 10 a menos 19, e multiplicar por menos 180 volts. Fazendo essa continha, isso vai dar mais 2,88 vezes 10 a menos 17 joulinhos, que é a resposta do item C. 2,88 vezes 10 a menos 17 joules. Esse foi o exercício 2 da FUVEST. Na sequência, o 3.